Irmãos, a paz do Senhor. Um bom dia nessa manhã de domingo. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, louvamos e exaltamos o Teu nome. Fala conosco nesta manhã, Senhor, de Escola Bíblica Dominical. Queremos aprender a Tua palavra, Senhor. Nosso espírito anseia ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, a Tua palavra seja dada a nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, as nossas lições bíblicas, lição de número 5. O título, O Espírito Santo na Nova Aliança. Glória a Deus. Leitura bíblica. Atos, capítulo 13, versículos de 2 a 6, depois estaremos lendo também de 9 a 12. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Glória a Deus. Durante as devocionais da semana, nós estivemos compartilhando com os irmãos todas as manhãs sobre o cumprimento da profecia, que é uma promessa do profeta Joel, para o derramamento do Espírito Santo. Depois, as bênçãos de Abraão, as mesmas bênçãos que Abraão recebeu, nós recebemos também pela graça. A alegria no Espírito Santo em meio das tribulações, na igreja de Tessalônica. Na quinta-feira, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, Paulo escrevendo aos Romanos. E no sábado, a história do casal Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e morreram no altar, próximo ao altar do templo. Queridos, introdução. A palavra introdutória diz que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a Bíblia inteira ela foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. E que no Antigo Testamento não havia tanta clareza da manifestação do Espírito Santo, a presença era real, mas no Novo Testamento ela é apresentada com maior clareza, claro, em virtude também da promessa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Inclusive, nós gostaríamos de compartilhar aqui que nos livros históricos também há inspiração, porque ninguém conseguiria fazer de maneira sucinta algo tão bem explicado, tão bem compartilhado, que nós pudéssemos entender com clareza o propósito do que está escrito. Até nos livros poéticos, como Salmos, como o Cântico, o próprio Cântico dos Cânticos, onde o autor manifesta o seu amor, a sua paixão, a sua dedicação à esposa amada, tem o toque do Espírito Santo. Sim, amados, nos livros poéticos.
Item 1. O Espírito Santo nos Evangelhos. Nos Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos muitas referências ao Espírito Santo. Evidências claras, referências claras. Eles relatam que o Espírito Santo era sobre Jesus a partir do momento em que o João o batizou nas águas, e também que o Espírito atuava sobre João Batista. João Batista batizou muitos fariseus nas águas, que creram e declararam o arrependimento. Agora vamos ao nosso tempo, o tempo da igreja primitiva, nas memórias dos apóstolos, no livro de Atos. Já mencionamos que foi uma promessa, está lá no profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, meus filhos e minhas filhas profetizarão, os velhos terão visões. Olha, eu me incluo aí por causa dos velhos, que eu já estou na fase da visão. Amém? Queridos, no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Um desses mandamentos é o seguinte: ele diz assim: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele já estava falando sobre o dia de Pentecostes. E permanecer em Jerusalém significa o quê? O que representa Jerusalém para os judeus e para nós? Jerusalém é lugar santo, é cidade santa, é lugar sagrado, é lugar de oração. Então, permanecer em Jerusalém significa permanecer em oração, permanecer em espírito. E assim os apóstolos fizeram, permaneceram orando, jejuando, até que no alto, no dia de Pentecoste, houve a manifestação, um evento maravilhoso, inexplicável, inédito, aconteceu no dia de Pentecostes. Item 3. O Espírito Santo em algumas cartas paulinas, primeiramente aos Romanos. Paulo nos apresenta o Espírito de santificação. Estudamos as cartas aos Romanos e vimos que ele fala a comparação dos tempos da lei com os tempos da graça, e que somos filhos de Abraão por adoção, e família espiritual de Abraão, e que a santificação é um processo, e o Espírito Santo está diretamente ligado nisso, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Perdão, amados. E ele fala também sobre o que eu costumo chamar particularmente de lei das inclinações. A inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é pecado, mas a inclinação do Espírito é vida. Então nós estamos sujeitos à lei das inclinações, porque o nosso corpo, na verdade, ele não quer saber de Deus, porque nós somos seres humanos falhos. O mal que nós não queremos, às vezes nós fazemos porque o mal reside em nós, como o apóstolo Paulo disse, mas a inclinação do Espírito é viva. Se andamos em Espírito, nós temos então a santificação. Na carta aos Gálatas, que é semelhante à carta aos Romanos, nós vimos que continua ali Paulo falando sobre o processo de santificação e uma preocupação muito grande com a igreja dos Gálatas, porque a igreja dos Gálatas, ela expressava uma preocupação, porque a igreja trocava a liberdade no espírito pelas amarras legalistas, sabe? Lá, por qualquer motivo, eles estavam excluindo os irmãos,
não havia uma empatia e etc. e tal. Já nos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, era um misticismo muito grande, idolatria, e Paulo alertava isso no Espírito Santo. O Espírito Santo trazia para Paulo uma palavra de admoestação, uma palavra de exortação àquela igreja, para que se libertasse dessas coisas. E tem as duas cartas pastorais, a Timóteo e a Tito. Na primeira, ele fala sobre, a ênfase é sobre a apostasia. O que é apostatar? Mudar de fé, trazer heresias, erros doutrinários, outras formas de crer que não estão nas páginas da Bíblia. E Paulo alerta a Timóteo sobre isso. Ele diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Então, isso é um alerta. Outra carta pastoral interessante é a carta a Tito. Ele aconselha e capacita. É como se fosse um discipulado avançado para ambos, tanto a Timóteo quanto a Tito. Então, Paulo, além de aconselhar, ele capacita esses dois homens para que eles possam prosseguir com toda a segurança a sua caminhada. Item 4. As outras cartas. Primeiro, os Hebreus. Os Hebreus, ele começa a relatar, fazendo uma comparação entre os sacrifícios que os judeus ofereciam, os holocaustos, e dar a ênfase de que o sacrifício de Cristo é bem mais significativo, é bem mais abrangente, porque abrange toda a humanidade, não somente a comunidade judaica, e que este sacrifício supera, então, aos sacrifícios da antiga aliança. E o autor da carta aos Hebreus, ele fala, orienta tudo sob a inspiração do Espírito Santo. Nas epístolas, Pedro, Tiago, o que nós encontramos? Nós encontramos Pedro, ele fala da glória futura, que hoje na igreja, segundo a carta do apóstolo Pedro, nós podemos viver vamos chamar assim de pré-glória, ou a glória precoce. Nesta vida, enquanto nós vivemos aqui na terra, é possível a gente ter alegria, é possível a gente ter gozo na presença do Espírito Santo, como uma fase preparatória para a glória futura, onde estaremos juntamente com o Senhor Jesus, após a ressurreição. Amém? Ele começa fazendo uma comparação, eu já posso começar a experimentar essas coisas hoje. Quando chegar a glória futura, eu vou regozijar, eu vou estar para sempre com Ele, mas hoje eu já posso experimentar essa alegria no Espírito Santo, hoje eu já posso experimentar a alegria da salvação. Estas sensações nós podemos ter hoje, é isso que é a carta de Paulo. A epístola de Tiago, ela já nos traz como ênfase que é possível no Espírito Santo, o crente, o cristão, ele ter uma vida produtiva, tanto particularmente, pessoalmente, quanto espiritualmente e na coletividade, para produzir para a igreja. Então, é uma vida produtiva em todos os sentidos. Por isso que ele diz assim, olha, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Por quê? Porque o amigo do mundo, ele é improdutivo para a igreja. Amém? Está lá em Tiago 4, versículos 4 a 5. A verdadeira vida no Espírito não comporta parceria com o mundo. Está profetizado isso em Isaías. É uma realidade na prática. Item 5. O Espírito Santo no Apocalipse.
nas revelações que João recebeu na ilha de Patmos. O Espírito Santo ele aparece de várias maneiras no livro do Apocalipse. E uma das representações que nós podemos chamar a atenção é quando ele faz a comparação no fogo e o número 7, que nós costumamos chamar o número 7 de o número da perfeição de Deus, os 7 Espíritos de Deus. Aqueles mesmos nomes que nós podemos olhar lá no Antigo Testamento. Jeová Jiré é o Deus provedor, né? Deus proverá, é o Shaddai. Então são 7 Espíritos de Deus. Está lá em Apocalipse 4. E um alerta, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas, aliás. No Apocalipse, o Espírito Santo é o responsável por proclamar a bem-aventurança acerca daqueles que morrem em Cristo Jesus. Ele faz o generoso convite: vem, quem ouve, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. A palavra Espírito aparece 9 vezes no Apocalipse. Conclusão, meus queridos, amados irmãos, a apresentação do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento, podemos dizer que ainda é de modo resumido, né? Que são inúmeras ocorrências, são cerca de 260 ocorrências da palavra Espírito, da expressão Espírito Santo no Novo Testamento. Então, a apresentação nas páginas do Novo Testamento, ela deve nos convencer do imenso privilégio que a igreja possui por tê-lo atuando em sua expansão e edificação. Que saibamos valorizá-lo e que possamos caminhar ao lado dele continuamente, dispondo-nos para o seu serviço na igreja e na evangelização do mundo. Queridos, que a palavra que está contida nessa lição de número 5, ela tem proporcionado a nós a compreensão de que o Espírito Santo, ele age bem mais claramente no Novo Testamento do que no Velho Testamento, apesar de que o Espírito Santo sempre atuou, sempre esteve presente. Que nós tenhamos entendido, irmãos, que o Espírito Santo trabalha diretamente na igreja do Senhor. Ele está a serviço da igreja, para o serviço da igreja, para que a igreja seja realmente, verdadeiramente edificada em Cristo Jesus, uma base sólida, como diz a carta do apóstolo Paulo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, cuja principal pedra de esquina é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que nós tenhamos percebido também, durante os estudos da semana, que o Espírito Santo, ele teve um papel fundamental na execução dos planos de Deus. Façamos o homem como nossa imagem, nossa semelhança. E disse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, haja luz e houve luz. Que o vento que assoprou no dia de Pentecoste assoprava no paraíso quando Deus visitava Adão e Eva. Enfim, irmãos, papel fundamental nos planos de Deus. Deus não é singular, Deus é plural. Deus é multiplicação. O Espírito Santo presente nos edifica, nos qualifica, nos capacita, nos abençoa e nos proporciona os meios para trabalhar. O Espírito Santo não é mera exibição.
para que ao abrir as nossas bocas saia uma língua diferente daquela que nós estamos habituados a falar. Não é somente isso. Mas além disso, ele nos capacita com autoridade sobre os demônios, como nós vimos o exemplo de Paulo repreendendo a um mágico. E tantas outras coisas. A experiência, ela é mais pessoal, irmãos. Não é que eu vejo um irmão falando em línguas que eu vou falar a mesma. Ele vai me dar a língua que o Espírito quiser. Há liberdade para o Espírito Santo agir. O que nós temos que colocar é à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, para que Ele possa nos abençoar da maneira que Ele quiser. Às vezes eu quero falar em línguas, mas Ele quer que eu tenha o dom de impor as mãos e curar os enfermos. Às vezes eu quero curar os enfermos, mas Ele quer que eu ministre a palavra, Ele quer que eu profetize. Então, há liberdade onde há a presença do Espírito Santo. Que nesta manhã de domingo, nesta escola bíblica dominical, nós possamos entender essas coisas, e nós possamos estar à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo, para que Ele venha morar em nós, trabalhar em nós, para que possamos ser produtivos, como diz a carta a Tiago, a carta apostólica. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. E dê uma lida na revista, porque nós possamos, às vezes nós, pedagogicamente, didaticamente, podemos ter pulado alguma coisa por aqui, né? E nós usamos aqui bem sucintamente para falar. Amém, irmãos? Glória a Deus e que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória.